Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos mais uma vez aqui para ouvir o que Jesus tem a nos falar através da sua santa palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha lhe falado: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Estas, meus amados irmãos, são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho, narrado hoje por São Mateus, é o evangelho que tem dado muitos discursos, muitos debates, porque fala dos irmãos de Jesus. Nós sabemos que existem outras religiões que dizem que Maria teve outros filhos fora Jesus. E tem até outras pessoas de outras religiões também que citam o nome dos irmãos de Jesus. Nós sabemos que a palavra irmão ela tem um significado, ou seja, a palavra irmão na linguagem hebraica é primo ou parente próximo. No hebraico não existe a palavra irmão. Não existe. Uns falam que Tiago e José eram filhos de Maria. Mas Tiago e José, eles são filhos de Cleófas. E esse Cleófas era casado com uma parente de Nossa Senhora, que também se chamava Maria. Eles falam também que Tiago e Judas são filhos de Maria, que chamavam Tiago menor. Mas o Tiago menor e Judas, eles são filhos de Alfeu, que também ele era casado com uma parente de Maria, mãe de Jesus. Para nós ter uma certeza que lá no livro do Gênesis, no capítulo 13, do versículo 8, disse Abraão a Lorte: peço-te que não haja rixa, pois somos irmãos. E Abraão não era irmão de Ló,
ele era tio. Pode olhar lá na Bíblia, no Gênesis, capítulo 13, versículo 8, que Abraão, ele era tio de Ló, e ele chamou Ló de irmão. Quer dizer, essas passagens eu estou citando para que a gente possa compreender, aqueles também que estiverem nos ouvindo, tire um pouco de sua dúvida. Leia mais a Bíblia para tirar as suas conclusões. O Evangelho hoje vem nos falar que alguém chega para Jesus e diz a ele que sua mãe e seus irmãos querem falar com ele. Jesus ora para aquela multidão e os seus discípulos e diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olha só, Jesus, ele não menosprezou a sua mãe e muito menos os seus discípulos. Ele quis se manifestar diante daquele povo que ali estava, na sua presença, e dizer que todo aquele que for obediente a Deus torna-se sua mãe, torna-se seu irmão. Jesus, ele faz de tudo para o povo se aproximar mais de Deus, com seus ensinamentos, com suas palavras, com as suas atitudes. Ele faz de tudo para que o povo se converta. Jesus sempre procurava mostrar uma forma, mostrar um caminho, fazer várias comparações de parábolas para tornar-se mais fácil o compreender, principalmente dos discípulos e de muitas pessoas que ali estavam presentes, que tinham o conhecimento da lei, tinham o conhecimento dos mandamentos, mas não cumpria como era para si. Ou seja, não colocava em prática no seu dia a dia, na sua vida. E para nós se tornar um irmão de Jesus, é preciso que nós sejamos semelhantes a Ele na obediência, na prática, nas atitudes. E a gente vê que a desobediência a Deus é uma coisa incalculável. É como se o povo vivesse no mundo, não todos, mas a maioria querem viver como se fosse dono de sua própria vida. E nós não somos dono de nossa vida. Ninguém é dono de nada. Essa vida que nós estamos passando por ela é apenas uma passagem. É uma vida de segundos contados. E nós precisamos ser imitador de Maria, ser imitador dos seus discípulos, dos seus santos apóstolos. O próprio Jesus fala que
todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Veja só, Jesus não deixou dúvida neste evangelho. Ele esclareceu, ele falou, todo aquele. Ele não disse uns e outros não. É todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então Jesus está nos orientando e dizendo que nós somos obrigados a fazer a vontade do Pai. Certo que Jesus ele não forçou ninguém a segui-lo. Mas um bom cristão, ele sabe qual é o seu dever, ele sabe qual é a sua obrigação como um batizado. É ele não desviar do caminho de Deus. É ele não abandonar o caminho do Senhor à procura de outros caminhos. O bom cristão, mesmo que ele caia em algum pecado, ele se levanta e batalha e procura a se converter. Ele não é aquele tipo de pessoas que acha que para tudo é normal. Tudo nessa vida é normal. Não. O bom cristão que conhece as obras divinas, ele sabe distinguir o certo do errado. Certo que nós nessa vida somos errantes. Errar, todos erram. Mas permanecer no erro, aí é você querer se tornar escravo do pecado. Vamos ser prudentes. Vamos saber analisar, avaliar as coisas de Deus e as coisas do mundo. As coisas que são bom para mim e as coisas que chegam a prejudicar a minha pessoa e ainda mais ao meu Deus. Deus espera, Deus é paciente, Deus ele está sempre pronto para nos servir, mas é preciso que nós façamos não a vontade nossa, mas sim a vontade de Deus, para nós podermos tornar-se um irmão de Jesus, um filho de Deus. Não é nós fazer as coisas, como se diz, do jeito que der e vier. As coisas para Deus têm que ser bem feitas e têm que permanecer. Quando nós passamos a fazer a coisa bem feita, essa coisa passa a se enraizar na nossa vida. Ela passa a ser motivo diante de Deus de orgulho. Diante de Deus, que nós somos um servo de Deus, apesar de tantas coisas que venham ao nosso encontro, nós não vamos desistir, nós não vamos muitas vezes deixar ser levado por certas ilusões, por certas paixões que o mundo às vezes nos oferece para nos distanciar de Deus, para nos afastar de Deus, para não deixar nós fazer a sua vontade. É preciso que nós estejamos sempre em alerta para as coisas do mundo e as coisas de Deus, para nós abraçar as
obras divinas, as obras de Deus e deixar de lado as coisas mundanas. Coisas essas que muitas vezes só levam as pessoas, as famílias, à destruição, à desgraça. Porque da forma que a gente vê, meu irmão, as coisas que vão acontecendo nesse mundão aí, meu Deus, é filho matando o pai, é pai matando filho, é filha matando a mãe e por aí vai, é coisa, como se diz, só de desgraça, só de derrota. E nós não podemos mergulhar nessas atitudes, nessas ações, querer copiar aquilo que fulano praticou. A gente deve se espelhar naquele que vive à procura das coisas de Deus. Que nós tenhamos Ele como exemplo em nossa vida. Que nós sempre procuramos fazer tudo aquilo que a nossa igreja pede. E sejamos obedientes aos mandamentos de Deus. Amém?